Estamos aqui no podcast do 12º Tecnobio Cana Sudeste e agora eu vou falar com o José Eduardo Marcondes de Almeida, que é do Instituto Biológico lá de Campinas. O José Eduardo é um pesquisador já conhecido, ele participa desde o primeiro Tecnobio, né, José Eduardo? Não falhou nenhum até hoje e ele é figurinha marcada aqui do nosso evento. Mas não é à toa, ele não está aqui só porque a gente quer pôr ele num quadro. O José Eduardo está aqui porque ele é simplesmente, para mim, o maior conhecedor de fungos que nós temos. E, inclusive, quase todos os laboratórios que nós temos no nosso Brasil, de particulares, de empresas, de usinas, ou até a fornecedor, passou pelas mãos do Zé e de todos os amigos dele que trabalham, os colegas que trabalham com ele. Então é um prazer estar aqui com o Zé Eduardo, mais esse evento. E, Zé, você falou sobre fungos, né? A gente trabalha tanto com eles e você produz eles, mas a gente quase nunca fala deles aqui especificamente. Fala num contexto de uma praga, né? E sobre, bem geralzão assim, qual foi o assunto que você tratou hoje aí principal? Bom, agradeço ao Alexandre aí por mais esse convite, a oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente gosta de fazer e também participar aqui, porque o Tecnobio é o evento mais importante de controle biológico dentro da área aplicada que a gente conhece. Então isso para a gente é muito importante. E o que nós falamos hoje foi do efeito, né, do uso e do efeito de Metarrhiza e Bovéria. São os dois principais fungos produzidos no Brasil, fungos que são usados para controle de pragas, né? Existem outros, como o Tricoderma, que são usados para controle de doenças. Mas dentro do contexto, o que nós falamos hoje está relacionado assim, o que eles fazem, como é que eles trabalham, quais as principais substâncias que eles produzem, o que nós precisamos entender deles e novas oportunidades que nós estamos encontrando de aplicar esses fungos. Sim. E que tem de grande novidade aí dos descobertas atuais que você tem visto? Para esses fungos que já são tão conhecidos, né? Sim. Hoje, talvez a questão da fermentação líquida, que tem sido bastante procurada, estudada, né? Não no contexto de eu produzir e aplicar para matar inseto, mas talvez para desenvolvimento de novos produtos dentro de uma linha de solos. Por exemplo, que alguns desses fungos, como Metarrhizium, têm efeito direto sobre fitonematóides. Às vezes melhor do que esses que estão sendo falados tanto tempo aí, mas a gente não prestou atenção. Metarrhiza anisoplen? Metarrhiza anisoplen. Olha só. Muito interessante os dados que a gente tem embutido. Já tem algumas publicações a respeito na cultura de café e da banana. A gente está fazendo isso pensando em cana também. Então é uma coisa que nós precisamos entender mais, né? Como é que esses fungos estão atuando na natureza? E Metarrhiza anisoplen, já que você tocou no assunto dele, ele realmente é um bioestimulador? Ele produz alguma substância que melhora a performance da planta? Já é sabido que alguns fungos produzem ácido isocético ou estimulam a planta a produzir, principalmente quando os translocam endofiticamente. Sim. Mas o Metarrhizium não transloca normalmente na planta. Mas na raiz ele tem esse efeito e faz a planta se desenvolver mais. Sim. Como acontece muitas vezes com o Tricoderma. Então provavelmente ele deve ajudar a planta a absorver. Mas é como eu disse, está faltando estudo nessa linha. Né? A gente achou que o Metarrhizium só serve para inseto. E não é bem isso. Hoje já não é mais isso, né? Acho que não tem nenhum desses biológicos que a gente usa que tem uma função só, né? Tem muitas funções, né? É um complexo, né? Você que é um estudioso, você tem visto assim, tem um limite de funções? Eu já tenho visto gente falar que 25 funções um micro-organismo vai ter. Você já viu alguma coisa desse tipo? Pode ser até que seja mais. Porque às vezes a gente limita as coisas, né? Sim. A gente fica tentando especificar muito o fungo e acaba não vendo as oportunidades que está acontecendo ali, né? Por isso que a gente tem que ter redes de pesquisa. Eu sou entusiasta nessa linha, né? Eu falei de inovação aberta aí também, que é uma coisa que o pessoal não gosta tanto no Brasil, porque acha que tem que ser tudo exclusivo. E eu já descobri que a exclusividade não é uma boa para ninguém. Interessante. Foi o assunto tratado aqui, né? Na linha dos biológicos, tá? Sim. Na linha dos biológicos. Então, pelo que você falou, Metarrhizium não é um organismo de página virada já. Tem muito ainda para descobrir, inclusive, dele, né? Exatamente. O próprio Bovéria baciana também. Sim.
Na minha palestra, que eu iniciei o Tecnobio, eu falei que o Metarhiz ele é um bom furador de pele de inseto, né? Porque ele tem a quitinase dele é mais agressivo. Ele não é um bom entrador porque ele morre com mais facilidade por causa de fatores ambientais. Você concorda com isso também? Então, é verdade, ele fura muito rápido. Ele produz muita quitinase e está relacionado com a virulência dele. Sim. Né? Porém, alguns deles conseguem ter essa penetração e fazer um efeito bem interessante de controlar o inseto, de matar o inseto. Mas eles furam bem, né? Furam bem mesmo. Agora, alguns, na pós-infecção, são mais agressivos do que outros. Sim. Foi o que eu mostrei ali. Sim. Então, às vezes, você pode ter pego um isolado que não é tão bom pós, mas ele fura bastante. Você entendeu? Até esses detalhes a gente ainda precisa entender mais. E é um universo à parte isso, né? Porque tem muito conhecimento. É micologia pura, né? Então, quer dizer, um evento como esse, que é um evento técnico, né? Que traz direto para o agricultor, ele continua ainda sendo bem necessário ainda hoje, né? Por isso que é interessante, né? Quem produz cana, que vem aqui para exatamente buscar tecnologia. Sim. E talvez ideias. O que eu quis falar hoje é exatamente isso. Temos muitas coisas para se explorar dentro desse universo dos fungos. Então, nós precisamos desse tipo de evento para poder... Eu saio daqui com um monte de ideia nova, com novas, talvez, ajustes de rota de pesquisa, né? A gente está indo para um lado, precisa ir para o outro, não adianta ir ali. E formar redes de pesquisa. Né? Hoje eu acredito que a gente precisa de muita gente para estudar tudo isso aí que está acontecendo. Uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer isso nunca. O bom de participar do Tecnobio em todas as edições é que, como é anual, você consegue até dar o luxo de escolher assuntos que até não é o assunto que você mais trata, mas você tem vontade de falar. Porque quando a gente vai uma vez ou outra só, a gente tem que acabar de falar mesmo o assunto sempre. Então eu vejo isso em mim e também vejo em você. Sim. Os assuntos são os mais diversos que se apresenta aqui também. É importante para a gente. Sim. Bom, lógico que a gente quer conversar muito mais, mas o tempo nosso sempre é mais escasso. Mas eu agradeço muito de sua participação. Já deixo o convite para a gente, quando a gente tiver com o podcast mesmo instalado, da gente conversar aí 2, 3 horas sobre o assunto e com outros colegas junto aqui. Obrigado da participação, José Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Parabéns pela execução do evento. Seja em tempos de bastante fartura ou não tanto, o importante é que está lá. Ele está aqui. Está acontecendo, né? Isso é fundamental. E nós estamos aqui desde sempre, né? Porque a gente fez doutorado junto, então a gente está seguindo junto já faz um bom tempo nesse mesmo caminho. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Essa foi a conversa com José Eduardo Marcondes de Almeida, do Instituto Biológico. Mais um bom bate-papo do nosso podcast.